No campo de batalha moderno, onde cada segundo conta, dois gigantes disputam a supremacia, o avançado sistema de defesa americano Patriot e o temido S-400 russo. Qual deles realmente domina os céus? Prepare-se para uma análise implacável das máquinas que definem a guerra do século XXI. Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar dois sistemas que são concorrentes, são famosos no mundo inteiro, são igualmente poderosos e são concorrentes, que é o sistema Patriot americano e o sistema S-400 da Rússia, tá? Nós vamos focar principalmente na concepção de projeto, que eu acho que é a coisa mais interessante. Quando você entende a concepção de um projeto militar, você chega no DNA, tá, daquele equipamento e você entende as suas capacidades, limitações e demais peculiaridades. Então vamos acompanhar conosco. O sistema Patriot foi desenvolvido, ele começou a ser desenhado em 1969, né, fabricado pela empresa Raytheon, e ele foi desenhado para substituir o sistema Nike Hercules, né, e também faria algumas funções do MM-23 Rock, que era um sistema de defesa aérea do Exército. Em adição a esses papéis, ele também teria a função de defesa antimísseis balísticos. Já o sistema S-400 Triumph, também conhecido como SA-21 Roller, né, o nome código da OTAN, é um desenvolvimento do S-300 PMU, fabricado pela NPO Almaz da Rússia, tá? E ele foi aprovado para serviço em 2007. Futuramente pretende que ele seja complementado pelo seu sucessor, que é o S-500. O Patriot tem um alcance de cerca de 160 km contra mísseis balísticos e 100 km contra aeronaves. E alcança uma altura aí até 24 km. Ele pode se defender contra aeronaves, né, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones. Engaja simultaneamente até 9 alvos e os seus mísseis aí têm uma velocidade de Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. O S-400 tem um alcance aí de cerca de 400 km, uma altitude até 30 km, né? Ele lida com os mesmos alvos do Patriot, mas em adição também contra mísseis hipersônicos, e engaja até 36 alvos, ou seja, 4 vezes a quantidade do Patriot. E a velocidade dele também é muito maior, Mach 14, ou seja, 14 vezes a velocidade do som. Se a gente for fazer uma comparação de fact sheet, né, aí o S-400 ganharia, porque ele tem uma velocidade maior, engaja alvos hipersônicos, tem um alcance muito maior também, mas a gente tem que lembrar que a Rússia projetou seus sistemas de defesa para cobrir um território enorme. Na verdade, é a maior área territorial, a maior superfície territorial do planeta Terra. Então os mísseis deles precisam ter longo alcance efetivamente. Agora, o Patriot tem uma vantagem adicional para países ocidentais, que é a possibilidade de integração completa aos demais sistemas da OTAN. Mas na guerra na Ucrânia ele mostrou a sua vulnerabilidade aos sistemas de guerra eletrônica da Rússia, e ademais o Patriot ele tem um problema complicado com relação ao S-400, né? É um sistema muito complexo para ser montado, ele leva mais tempo para ser colocado em condições operacionais no terreno do que o S-400. Quanto ao S-400, há relatos aí de que a guerra eletrônica que foi enviada, os sistemas de guerra eletrônica que foram disponibilizados aí para os ucranianos conseguem interferir com o seu sistema. E uma dúvida também é se o S-400 seria eficaz contra as aeronaves stealth dos Estados Unidos, né? É um fato aí que não tem como ser aquilatado com precisão no momento. No final, não se trata apenas de tecnologia, mas da estratégia do terreno e do inimigo que se enfrenta. O Patriot e o S-400 são líderes em seus domínios, mas o verdadeiro vencedor só é definido quando o primeiro míssil é lançado. E você, qual sistema acredita que dominaria o campo de batalha? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo estratégico como este. Bom, estamos chegando no encerramento do nosso vídeo agora. Eu queria dizer o seguinte:
Acho que quem assistiu aqui, né, entende que são dois sistemas poderosos, né, um sistema para um país realmente que quer uma defesa aérea eficaz. O Patriot apresentou mais vulnerabilidades, dado, né, a amplitude de teatros de operações onde ele esteve presente. Então, o que acontece? Quanto mais você opera, né, maior a possibilidade de você ter alguns problemas. Quanto ao S-400, é muito difícil aquilatar efetivamente a performance dele, porque nós sabemos que os russos estão empregando aí para defesa de alvos sensíveis na Rússia, alguma coisa até na Ucrânia aí, mas a gente não tem ainda informações precisas do desempenho. Tá? Sabe-se que a realidade é que o S-400 e os demais sistemas antiaéreos da Rússia são eficientes. A grande prova disso é que a gente quase não escuta falar da Força Aérea da Ucrânia. A gente precisa lembrar também, que eu acho uma coisa muito importante, que a característica evolutiva do sistema de defesa antiaéreo da Rússia, né? Eles começam aí desde que derrubaram aí o Francis Gary Powers no avião U-2 em Sverdlovsk em 1960, né? E foram evoluindo. Nós nunca vamos poder esquecer do emprego de mísseis antiaéreos da Rússia, né, da União Soviética, perdão, no Vietnã do Norte, que foram importantíssimos na derrubada de centenas, né? Na verdade, os americanos perderam 10 mil aeronaves lá, uma parte disso foi por acidente, essa é que é a verdade, e outro fogo de armas leves, mas o desempenho dos mísseis soviéticos contra, principalmente os jatos americanos que operavam no norte do Vietnã, não pode ser desprezado. A aviação de Israel, em 1973, da Guerra de Yom Kippur, ela também pagou um alto preço, né, contra as defesas antiaéreas do Egito. Ou seja, os sistemas soviéticos / russos, eles vêm numa evolução contínua aí há mais de 60 anos. Não pode ser desprezado. Ao passo que os americanos, eles trocaram alguns sistemas nesse meio tempo e não focaram tanto na defesa antimísseis. A gente lembra que o desempenho do Patriot contra os mísseis Scud do Saddam Hussein na Guerra do Golfo, em 1991, defendendo Israel, foi um desempenho medíocre. Essa que é a verdade. Mas, de lá para cá, se evoluiu em muita coisa, é um sistema que tem o seu respeito por parte dos oponentes, né? E não pode de forma alguma ser isso aí, não pode de forma alguma ser diminuído. Enfim, são dois sistemas muito bons, essa que é a verdade, né? E cabe a preferência aí por cada país em virtude das suas condicionantes políticas, logísticas, econômicas, com relação a financiamento, etc. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Quem assistiu aí, vamos dar o like, comentar, tá? Quem quiser contribuir com o nosso Pix é esse que se encontra aqui na descrição, e eu vou indicar para vocês o webinar que nós vamos fazer agora, nesse mês de fevereiro, sobre os homens fortes do Oriente Médio, as personalidades, né, políticas que moldaram a história daquela região tão importante. Vou deixar vocês com a vinheta aí, para quem quiser se inscrever aí no webinar, o link se encontra aqui na descrição. Até mais, pessoal!